Boa noite, que a paz de Deus seja com todos nós, por toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre, nessa hora. Que tenhamos um momento assim de muita felicidade, nessa hora que estamos guardando e fazendo o estudo da nossa casa que nós visitamos na noite de hoje, na nossa casa do Grupo Teresa de Jesus. Nós vamos fazer o nosso estudo da noite de hoje, e a abertura do nosso estudo é Guardai-vos, do livro Caminho, Verdade e Vida. Estes, porém, dizem mal do que ignora, e aquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Judas, capítulo 10. Judas, capítulo 10. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desaroso e ingrato, relativamente ao que não sabe. Almas levianas e inconstantes não dominam o movimento da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E essas são justamente aqueles em que suas manifestações instintivas se portam no que sabem como ironias. Sua ação particular continua a corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais pobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Guardai-vos. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para nós. Aliás, não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajudam acerca da ignorância própria, respeitando o doentio, o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com a dávila do Cristo que já possui. Essa foi a nossa página de preparo de ambiente para o nosso estudo da noite de hoje, com todo amor, com todo carinho. É a lição do livro Palavra de Vida Eterna, de número 48, capítulo 48 dessa obra. E nós estamos muito felizes de estar com todos aqui, que venho lá da Casa Sociedade Espírita Vinha de Luz, para prestar esse carinho, essa atenção ao nosso estudo da noite de hoje. A todos, co-irmão, desejamos um abraço de muita felicidade. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, com todo amor, com todo carinho, e vamos orar, rogando a Deus, nosso Pai Celestial, que nos ilumine e nos proteja sempre por toda a nossa vida, como estamos sendo iluminados e protegidos nessa hora. Senhor, transforma cada um de nós, nesse momento, em instrumento do Teu amor, que o vosso estudo venha para nos enriquecer a alma de carinho, de bondade, de vontade de servir melhor, de nos aproximar com mais facilidade daqueles que desejam a Tua beleza, o Teu carinho, Jesus. Abençoa essa casa que nos acolhe, que ela e a nossa irmã Teresa seja por Deus iluminada sempre, como sempre foi, para nos ajudar nessa tarefa santificante. Pai, de todo coração, ilumina essa humanidade sofrida, os que gemem, choram e sofrem por esse mundo afora,
nessa hora dessa nossa transição que o mundo está passando, sejamos sempre dignos do teu amor, da tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. O nosso assunto de hoje está ligado ao Cristo Consolador, com muito amor, com muito carinho. O assunto está ligado ao Cristo Consolador, o advento do Espírito de verdade. Está nos itens desse capítulo 6, nos itens 5, 6 e a 8, é todo o restante desse capítulo. Nós estamos dando início ao nosso estudo. Acima de tudo, vamos voltar ao início desse capítulo, aqui no item 3, e nos dar uma explicação para a gente entender sempre melhor aquilo que nós estamos estudando com relação ao assunto. Porque muita gente fica muito preocupada com essa questão do Espírito Consolador, com esse Consolador prometido. Muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas em querer saber quem é esse Espírito, né? Sempre a gente encontra essas dúvidas. E nós estamos aqui para estudar com todo amor da nossa alma, para nos aproximar o máximo que a gente pode, que se for possível, para nos enriquecer a nossa alma de conhecimento. Aqui no item 3 diz, para a gente entender o que nós vamos estudar, com todo carinho. Se amais, guardais o meu mandamento, e eu rogarei a meu Pai, e ele nos enviará outro Consolador, a fim de que fiquem eternamente convosco. O Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade é que nós vamos fazer o nosso estudo hoje. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós, Paulo, porém, para Paulo, estará com vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, nos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Isso está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, item, versículo 15 a 17 e a 26. Essa aqui está dando a explicação que esse Consolador prometido, ele virá ao nosso encontro aqui na face da terra, espiritualmente, um enviado, escolhido de Deus. E nós estamos hoje estudando esse assunto, que é de grande importância, que é o advento de Espírito e verdade, o Espírito e verdade. Esse advento do Espírito e verdade. E hoje nós estamos aqui estudando com muito carinho. Venho, como outra hora, os transviados filhos de Israel, trazer a verdade que dissipa as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente, minha palavra tem de lembrar aos incrédulos que, acima de tudo, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levante as ondas. Revelai a doutrina divinal, como um ceifeiro reúne em fechos bem espaço no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis, todo aquele que desperta. E a gente tem muita dúvida, tem pessoas que dizem, não, eu creio em Deus. Mas o crer em Deus não é só falar, não é? Tem muitas criaturas na face da Terra. Quando a gente faz pesquisa sobre essas obras espírita, nós encontramos várias pessoas que chegaram no mundo espiritual, até nas obras de André Luiz,
a gente encontra pessoas que foram religiosas, mas foram religiosas socialmente, né? Eles não tinham aquela convicção da imortalidade da alma igual nós, espíritas, estamos tendo. Porque muita gente leu isso que nós estamos lendo no Evangelho de João, Mateus, Lucas. Todos nós lemos essas passagens dos ensinamentos de Jesus, mas muitas vezes nós não chegamos a um consenso do que é a imortalidade da alma e qual é o nosso objetivo. Eu, por exemplo, eu penso que nós somos parte do todo, do mundo, do bem comum, da violência, de tudo que está acontecendo no mundo, nós fazemos parte de toda essa engrenagem. Toda essa engrenagem do mundo, para se harmonizar, precisa de um elemento, que é o ser humano. Esse elemento é de grande importância, com a ajuda espiritual. E a gente ficar sem dúvida que recebe essa influência. Esses enviados divinos, a gente está notando que nessas últimas obras, existe um grupo de espíritos que estão reencarnando na Terra. Uns estão reencarnando, mas outros estão vindo em espírito para nos trazer esse apoio, né? Estão vindo em espírito. E vão assistir esses missionários que estão trabalhando essa beleza espiritual aqui na Terra. Aí, fazer isso como festival, vinde a mim, vós que sofreis. Aquele que sofrer e acordar para essa realidade, que é interessante, é esse despertar, né? O despertar é muito importante. Mas ingratos homens se afastam do caminho, reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai. Pai, e enveredam pelos aspectos, as ásperas sendas da impiedade. Tem muita gente usando esse nome de Deus, mas continua agindo normalmente com a violência. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer ajudar uns aos outros, mortos e vivos. Então, nós precisamos, na doutrina espírita, estudar com todo amor, com todo carinho, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa presença ser vista, a nossa aqui na Terra, aonde nós estamos. Existem pessoas que passam a existência de 70, 80 anos sem ser vista. Esses últimos dias eu tenho encontrado com pessoas que dizem: eu não gosto de amizade, eu tenho fé em Deus, mas eu não gosto de amizade, não quero a atenção de ninguém, não quero me confraternizar, porque muitas vezes a gente dá de cara com cada pessoa que não tem qualidade nenhuma. Então, eu não quero amizade, não quero me confraternizar, prefiro viver só. E é justamente isso. O apóstolo: mas só tem na terra clamor. Orai e crede, pois que a morte é uma ressurreição, e a ressurreição, sendo a vida prova buscada, durante a qual as virtudes que houver de cultivado crescerão e se desenvolverão como um cedro. As virtudes, tudo aquilo de bom que a gente encontra e pode fazer na nossa vida pelo bem, que a doutrina espírita veio nos ensinar. Nós já tivemos muitos exemplos na história da humanidade, grandes discípulos de Jesus que trabalharam, por exemplo, Pedro, na Casa do Caminho, ele procurou divulgar em todos os sentidos a caridade. Maria, quando Jesus foi para o mundo espiritual, ela ainda teve a sua visita depois da considerada morte de Jesus, e ela se dedicava até um prato de sopa a um viajante. Foi para a margem da estrada em Éfeso, fez uma casinha próxima a uma montanha, e ali naquela casinha, quem passasse ali, que lhe pedisse ajuda, era para servir em qualquer circunstância aqueles pedintes. Muitos se sentiam tão gratos que se transformavam em servos de Jesus, ajudando a ela. Perguntava se era possível eles ficar ali com ela e pudesse ajudar ela nas suas tarefas, como um ceareiro anônimo. E a gente nota que hoje em dia a gente continua com essas dificuldades.
abre a casa de oração, muitos vai quando pode e quando quer. Mas a nossa missão aqui, como espírita, é semelhante à de Maria. Eu tenho uma grande admiração. Maria tem uma repercussão infinita, a sua beleza dentro do campo religioso e espírita. E a gente nota, todas as aparições é uma prova que ela existiu, toda a sua beleza de servir. Hoje ela está até com esse grande educandário do mundo espiritual, que chama-se a Colônia Regenerativa, que ela dirige tudo e nos auxilia aqui na Terra com grandes ceareiros. E nós devemos nos reconhecer. E diz assim, homens fracos, compreendeis trevas das vossas inteligências. Não nos afastai do facho da consciência. Nós não devemos nos afastar. Depois que a gente acordar, a gente deve reconhecer que somos pessoas importantes. Depois que a gente acordar, não é só ficar falando de Jesus, é em todas as horas da nossa vida. Assim como a flor que perfuma, perfuma e embeleza com a sua presença. Nós estamos na época agora do manacá. Ele está protegendo o ambiente com a sua beleza, né? Com o seu perfume, né? Lá na sua casa está acontecendo isso, não é isso? Ele entra, o perfume do manacá, ele entra dentro da nossa casa. O perfume de Deus é representado pela flor da nossa imagem dentro do nosso lar. Nós devemos trabalhar. Sentimos tocar de compaixão pelas vossas misérias. A espiritualidade, ela se toca de compaixão pelas nossas necessidades. Eles veem que eles estão encarnados e desencarnados. Nós estamos agora atravessando um momento transitório e realizamos um posto de apoio espiritual aqui na minha casa. Sempre de manhã eu oro entre 8h e 8h30 da manhã. E das 8 às 9 da noite, todos os dias, desde que nós nos afastamos das tarefas dentro da casa espírita. Ainda ontem eu tive duas pessoas para atender aqui em casa, com muito amor, com muita gratidão. A nossa porta está fechada. Um irmão que compareceu ontem estava tomado de um terrível pavor da vida, sujeito até ao suicídio. E ele compareceu aqui na nossa casa, aflito em casa, sem saber onde se colocar, sem ter espaço no mundo, perguntou se eu podia assistir. Eu disse a ele que eu estava 24 horas em casa, que ele podia vir a hora que ele quisesse ontem, e ele veio e nós atendemos com a ajuda de Deus. Aí aqui diz assim, credes vós e meditais sobre as coisas que vos são reveladas, porque todas as orientações que a gente precisa vêm através de esclarecimento. Existem companheiros que não querem estudar, e a doutrina espírita, agora mesmo, nós estamos sendo reconhecidos nessas obras de Manuel Filomeno de Miranda, que os espíritas, dentro dessa transição, estão sendo peça importante, porque nós devemos reconhecer que nós somos esse instrumento de amor e de bondade, com todo amor, com todo carinho. Aí aqui diz, nesse item, diz, espírita, amai-vos. É o primeiro ensinamento. Numa obra agora que eu estava estudando aqui, ocupando meus espaços vazios, Lírios de Esperança, está mostrando que um dos trabalhos que mais deixa a desejar dentro da casa espírita é a falta de amor. Porque a gente está para pôr em prática a vontade de Deus, por amor, mas está esquecendo de amar os irmãos que estão em volta de nós, na casa. E essa falta de amor faz a gente permanecer doente espiritualmente. Espírita, amai-vos. Não é amar ao próximo, não. Amai-vos. Nós, espíritas, nos amar uns aos outros. Querer bem. Quando o espírita se afasta do outro, é um problema muito sério, porque se ele tem capacidade de se afastar do seu próximo, muito mais ele se afasta daqueles que ele não conhece. Muito mais fácil, né?
E esse é o primeiro ensinamento, como nessa obra Lírio de Esperança está mostrando. Isso faz o espírita se recolher aos hospitais espirituais para receber tratamento por remorso, porque ele foi colocado dentro da casa espírita, rodeado de pessoas que precisavam da sua beleza, do seu carinho, e a gente negou, às vezes por orgulho, por querer ser o presidente, por querer ser o diretor, e não querer que aquelas pessoas atingissem essa beleza, né? Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo, primeiro ensinamento, instruir-vos que a gente não abandonar as obras espíritas, aquilo que for possível. Eu sempre gostei de estudar, mesmo diante da casa que eu frequento, a Vinha de Luz, que eu estou hoje. Nós temos aqui o Nelde, que toda semana, às terças-feiras de noite, eu vou lá para ia, antes da pandemia, fazer esses estudos em grupo, da Gênesis, Livro dos Espíritos, todas as obras de André Luiz. Lá na década de 90, eu tive no Lar Maria José, em Padre Miguel, estudando todas as obras, tipo seminário, de 1 hora da tarde até às 5 horas, a gente fazia estudo sobre essas obras, porque é de grande importância. No cristianismo encontra-se toda a verdade de origem humana, e os erros que nele se enraizam, eis que do além-túmulo, são de origem humana. Todos os erros que existem que não dá certo. Agora mesmo, existem várias casas fechadas que não querem abrir com medo de se contagiar. Mas não é com medo de contagiar. Esses dias eu estive fazendo estudo sobre esperança. É com medo de pôr em prática a sua fé, porque fé não precisa de remédio. Eu nunca li isso em lugar, obra de nenhum espírito, que é preciso você tomar remédio para curar uma doença, são doenças morais. Precisamos de ter confiança em Deus. É tanto que todas as pessoas otimistas, esperançosas, cultivam, às vezes, doença sem sentir que está doente. E as que estão depressivas adoecem o resto do corpo. Porque o pessimismo da depressão, o pavor da vida, faz a pessoa levar a essa infelicidade, né? As consequências humanas, os erros que nele se enraizam. Eis que do além-túmulo que julgueis por nada, vós vos clama. Irmão, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Seres vencedores da impiedade. Nós devemos, no silêncio, e foi o primeiro item, espírita, amai-vos. Quando a gente se ama um ao outro dentro da casa espírita, redobra a nossa energia. No Livro dos Velhos, lá na questão 31 e 41, fala sobre a união e compara com o fecho de varas. E a gente, às vezes, fica questionando, não, eu sei fazer, eu tenho que tomar minha decisão, eu não. Nós devemos ter um conselho de André Luiz, que ele nos fala que nós, dentro do movimento espírita, devemos colocar sempre o nós. Nós, vós e eles. Nós, vós e ele. Nunca eu, não. As primeiras pessoas do pronome pessoal a gente deve apagar, porque nunca estamos só. Mesmo diante das tarefas de inimizade, de separação, nós estamos sendo assistidos pelos adversários do Espiritismo. Eu vim, no item 6, diz, eu vim instruir e consolar os pobres, deserdados. Venho dizer-lhes que eleve seu em resignação o nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que espere, pois, também eles, os anjos consoladores, lhe virão enxugar as lágrimas. Nós também devemos ter essa convicção. Se o nosso objetivo é esse, vamos sempre lembrar do Espírito, amai-vos e instruí-vos, não vamos esquecer disso. Primeiro, por que é instruir? Porque nós estamos... Eu, por exemplo, eu estou sendo espírita agora, a partir de 22 anos da minha idade, que eu comecei a me identificar com o espiritismo.
foi nas aflições da minha saúde que eu comecei a estudar o Evangelho. A primeira vez que eu fui à casa espírita, assisti uma palestra considerada espírita, lá por 1960, a palestra foi sobre dores físicas e morais. E eu saí para casa me matutando. Por que dores físicas e morais? Porque dizem que a dor moral dói mais, dói muito mais. Você não tira a sua vida por causa de uma dor de dente, do rins, do fígado, de um câncer, mas você tira por causa do remorso, de uma ingratidão, de uma frieza, de uma indiferença. Não é isso? Obreiros, traçai o vosso sulco. Nós, espíritas, nós devemos trabalhar o nosso sentimento, acima de tudo, para saber onde estamos caminhando. Toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro de um grande espírito amigo chamado Padre José de Anchieta, que nessa existência é o nosso Frei Fabiano. Padre José de Anchieta, naquela época, ele pegava aquelas pessoas mais humildes e ele dizia: meu filho, se você sabe o que é, aonde você quer chegar no reino de Deus, escolha o caminho certo e o jeito de caminhar. Que todos nós que despertamos para Deus, nós devemos trabalhar esse nosso sentimento de gratidão e de amor a Deus. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem-aventurados. O que é carregar fardo? O que é que quer dizer isso? É que a gente não valorize a nossa doença, gente. Tem pessoas que valorizam tanto que não sai de casa. Tem pessoas que valorizam. Nosso irmão José de Anchieta, ele sofria de hipertrofia. Os nervos, os tendões da mão entrevados. Até se formou sem escrever. A prova para se formar em sacerdote foi oral. Ele não conseguia escrever, pegar numa caneta. Mas ele nunca prestou atenção que estava tão doente assim. O que ele se preocupava era com a vontade que ele tinha de servir a Deus. Na próxima existência, 70 e poucos anos depois, ele renasce como João Frei Fabiano de Cristo, que ele se torna Frei Fabiano de Cristo. Ele também veio sofrendo de uma erisipela que tomou conta. Não existia antibiótico naquela época, não existia dores. E ele se transformou-se. E a primeira tarefa que ele aceitou no convento foi de ser porteiro, o dia inteiro em pé ou sentado num banquinho na porta do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, mas ignorava as suas dores. Sendo o grande médico das almas, vem trazer, aqui diz, trazer e assistir os irmãos bem-amados, meus instruí-vos, é preciso a doutrina, quer dizer, ele veio sempre dando orientação sobre a bondade de Deus. E a bondade de Deus era sempre ilustrada pela necessidade do não revide. Isso que nós estamos hoje, pessoas dentro dos nossos âmbitos religiosos até querendo vingança. A gente vê isso, pessoas querendo afastar a direção. Em vez de você... Eu tenho uma filosofia de vida, isso é do Maceió. O Maceió, ele aprendeu, quando lidava com centenas de empregados, ele aprendeu, isso foi o Maceió, aquele Maceió que vocês conhecem, que a melhor forma de corrigir é orientar. A melhor forma de corrigir, orientando, para que a pessoa não crie revolta com a sua advertência. Advertir o outro que está cometendo um erro, mas, acima de tudo, trabalhar o esclarecimento para que aquela pessoa que errou se recupere do erro com a orientação que você está dando. Em vez de ele se aborrecer com você, eu sempre pensei assim, você cria um amigo, porque você trabalhou o seu sentimento. Aqui no item 7, diz, nós somos médicos da alma, vem trazer o remédio para vos curar, os fracos e sofredores, e nós somos esse instrumento carinhoso da bondade de Deus.
Ainda diz aqui no futuro, humilde e submisso ao Criador. O que é submisso ao Criador? Não vê que nós só devemos servir a Deus quando for possível. Aí eu vou quarta e sexta no centro, outro eu vou segunda e terça e quinta, porque eu não posso ir mais, não. O que a gente nunca criar obstáculo diante da nossa tarefa santificante. Vai quando puder e serve aonde você estiver. Vamos lembrar do nosso querido Frei Fabiano, do nosso irmão Lins de Vasconcelos, do nosso querido Viana de Carvalho. Vamos ajudar aonde você estiver, com palavras, motivação, com esclarecimento. Dentro do seu trabalho, que eu estava falando, nós procurávamos ajudar os companheiros através da orientação profissionalizante, através do esclarecimento, para não deixar a pessoa ficar sofrendo dentro das suas torturas da vida. Escutai, extirpai seja de vossas almas dolorida a impiedade e a mentira. Nós devemos ter um carinho todo especial, que no futuro humilde e submisso do Criador, praticai a sua lei divina, amai e orai, sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Nós devemos ter uma amizade, ser a mensagem do Espírito de verdade. Todas as duas mensagens. Paris, de 1861. E essa segunda diz assim, sede bem amado, vim instruir que essa vinda desse Espírito de verdade, ele vem para nos instruir. Emmanuel, no livro Espírito e Verdade, de Emmanuel, no capítulo 44, ele fala sobre Deus em nós. E a gente fica pensando, ultimamente eu tenho orientado muito, dentro do possível, as pessoas a fazer oração. Não fazer oração colocando Deus à distância, vendo que você não é possível, que Deus, numa pobreza extrema, sem qualidade nenhuma de servir, está sempre pobre. Pai, me ajuda, tem misericórdia de mim, que eu possa servir? Não. Pai, eu estou aqui, e abre o teu coração. Pai, eu estou aqui. Para servir, esquece. Eu estou aqui para ser teu servo, como estou sendo nessa hora. Ampara o meu sentimento, aí sim, para que ele cresça dentro de mim a vontade de te ajudar. Fazer amizade com os nossos entes, queridos desencarnados. Pedir com todo amor, com toda gratidão. Essa é a mensagem nossa. E o último item dessa lição do Espírito de Verdade, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem seu poder sobre a terra e todas partes. Junto de cada lágrima colocou um bálsamo que consola, a abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento é isso que eu estava falando. Não tem obstáculo. Ah, não, eu só não gosto. Eu já vi pessoas que não vai no centro, não ia ao centro, porque a pessoa que ela não gostava estava lá. Não, a gente vai com a pessoa que não gostou, porque nessa existência não existe acaso. Ninguém foi chamado a servir a Deus por acaso. Nós fomos chamados para estar junto da pessoa que nós consideramos adversário para se reconciliar com eles. Foi por isso que nós estamos juntos dentro da Casa Espírita. Abraçar com todo carinho, se possível, visitá-lo na condição de espírito. Abnegação e devotamento. Abnegação, esquecer dessas inimizades, esquecer, trabalhar, renunciar, qualquer tarefa, qualquer coisa que venha desviar você do caminho do bem, do amor. E nós devemos trabalhar, e a abnegação com dedicação, com amor, com carinho, como se fosse a você mesmo que estivesse fazendo. Abrir as portas da nossa alma sempre para o bem, para o amor, para a luz. E a caridade humilde vos impõe. O sentimento do dever cumprido, isso traz paz. O coração bate, então melhor, e a alma se
a serena e o corpo se forra de desfalecimento. Por isso é que o corpo, tanto menos forte, se sente, quanto mais profundo é o golpeador do espírito. E a gente, quando cultiva esse sentimento de inimizade, de afastar-se dos outros, nós nos tornamos fracos. Então, é importante a gente ter convicção. Eu tenho falado ultimamente que todos os espíritas que eu tenho encontrado no meu caminho, como hoje eu estou, nessa noite de hoje, encontrando com vocês, peguem o Evangelho de Jesus, aqueles que estão com medo, peguem o capítulo 19 do Evangelho de Jesus, o capítulo 20, que é lindo o capítulo 20, tem a missão dos espíritas e obreira do Senhor, o item 4 e 5. E o capítulo 24 do livro Evangelho segundo o Espiritismo também, onde fala que nós devemos ter coragem para pôr em prática essa beleza espiritual. Muito bem, nós estamos assim muito felizes, é mensagem do Espírito de verdade, que nós estamos e vamos continuar sempre recebendo a graça de Deus através dos Espíritos. Mas é indispensável que façamos amizade com os Espíritos, que tenhamos coragem de pôr em prática a nosso espírito de fraternidade, de amor, de luz com aqueles com quem nós convivemos. Muito obrigado, uma boa noite. Estamos, nesse instante, chegando ao final do nosso estudo. Um abraço para todos, com todo carinho. Vamos fazer a nossa prece final. Jesus, de todo o coração, de toda a nossa alma, abençoa, Senhor, a cada um de nós, como nesse instante nós estávamos aqui aprendendo a conviver com os outros, a conviver com o nosso próximo. Ensina-nos, Pai, a conviver com o nosso próximo. Já somos considerados adultos espiritualmente. Conviver com espírito de abnegação e devotamento, que foi a nossa lição do Espírito de verdade. E enriquecer as nossas almas de gratidão a Deus, para que possamos levar a paz, a harmonia, a alegria para os leitos dos hospitais, casas de saúde, centros de tratamentos psiquiátricos e muitas pessoas, que os ceareiros da nossa Mãe Maria Santíssima, de Maria de Nazaré, nos assistam nas nossas preces, na nossa dificuldade que encontramos em nossa vida, para servir melhor, com toda a gratidão a Deus. Muito obrigado, um abraço para todos os nossos irmãos que nos assistem com muito carinho. Deus, na sua infinita misericórdia, abençoai a todos, iluminai a todos e abra sempre as portas de nossa alma para nós, vós e eles, ser felizes sempre. Graças a Deus. Boa noite.